Os irmãos a um. As irmãs, todos juntos. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, eu queria convidar a igreja para lermos o versículo 4 do Salmo 46. Vamos desfrutar desse versículo. Amém. Salmo 46, verso 4. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio. Há um rio, Senhor Jesus. Sim. Há um rio. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Sim. Cujas torrentes alegram a cidade de Deus. Senhor Jesus. O santuário das moradas do Altíssimo. Interessante, irmãos, que aqui falou das moradas do Altíssimo. Aleluia! Amém. São muitas moradas, mas que são uma só morada, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso RM, o que nós estamos terminando hoje, propagar o Cristo ressurreto, ascendido, todo inclusivo, como desenvolvimento do reino de Deus. Interessante, né, irmãos? Propagar uma pessoa, né? Uma pessoa que ressuscitou, né? E que nos deu também a ressurreição, que nós ressuscitamos com ele. Então precisamos de estar propagando esse Cristo ascendido. Senhor Jesus. O título da semana, irmãos:
a comissão divina, segundo a visão celestial, para a continuação do livro de Atos, no único fluir da corrente divina. Aleluia! Por que nós estamos aqui, né, irmãos? Um dia esse fluir alcançou cada um de nós. Ele me alcançou em Rondônia, numa situação muito difícil, né? E eu louvo o Senhor por estar aqui hoje, junto com os irmãos, junto com a igreja, né? Porque esse fluir, irmãos, ele é o único fluir. Amém. E ele é constante, né? É evidente que eu posso me afastar desse fluir, mas eu fico desesperado, irmãos, quando eu começo a notar que eu estou perdendo ali o fluir, né? Perdendo aquela alegria da salvação, né? Que só nesse fluir nós encontramos. Senhor Jesus, o Senhor apareceu, o item 2, irmãos, o segundo dia, 2 algarismos romanos. O Senhor apareceu a Paulo para introduzi-lo na corrente da obra do Senhor, tornando-o ministro e testemunha das coisas que Paulo havia visto e daquelas nas quais ele apareceria a Paulo. Senhor Jesus, irmãos, essa questão do Senhor aparecer, né? A minha experiência do aparecimento do Senhor, eu queria pedir licença aos irmãos e dar um pequeno testemunho. Eu morava em Unai, tinha uma vida muito boa em Unai, e meu pai foi para Rondônia, eu fui visitá-lo, gostei e resolvi ir para Rondônia. Eu achava que era eu, né? Chegando lá, irmãos, meus filhos começaram a adoecer, e foi 2 anos gastando. E chegou um momento e uma situação que a minha esposa estava cozinhando mandioca num cupim, porque a gente não tinha nada, absolutamente nada. E eu era quase um budista, né? E eu falei para minha esposa, bem, eu vou procurar a igreja presbiteriana, que era a igreja dos meus pais, né? A denominação que meus pais frequentavam. A situação lá não tinha mais como ser pior, né? Aí procurei, comecei a conhecer a Bíblia, comecei a largar o budismo, né? E para a glória do Senhor, irmãos, hoje eu estou aqui, né? O Senhor tirou tudo que eu tinha, tudo que eu confiava, né? Para me buscar. Me levou para um lugar muito distante da minha terra, né? Que é Minas. Mas depois ele me trouxe de volta, né? Ele tirou tudo, mas ele me deu tudo. Ele me deu tudo que eu poderia desejar, né? Paulo, acho que todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele era extremamente zeloso, né? E ia para Damasco para prender os cristãos, com autorização dos sacerdotes, e o Senhor apareceu para ele, né? O Senhor apareceu para ele e falou: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E na comissão que o Senhor deu para agora Paulo, irmãos, vamos abrir em Atos 26. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. O verso 13 fala: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é resistires contra os aguilhões. Disse eu: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, pois para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha
tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Interessante, irmãos. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. O Senhor tinha um comissionamento para Paulo, né? E o Senhor, com certeza, irmãos, Ele tem um comissionamento para nós. Por que o Senhor apareceu para mim lá em Rondônia, né? Por que o Senhor apareceu para cada um de nós? Cada um, né? Lugar diferente, situação diferente. Para nos dar esse comissionamento, né? Mas, como fala em Colossenses 2, nós temos também uma herança, né? E um quinhão para desfrutar. O que fala lá, irmãos? Aquela herança é para desfrutar junto com os santos. É uma herança para desfrutar junto com os santos, né? Lógico, nós desfrutamos sozinhos, porque nem sempre podemos estar juntos. Mas é uma alegria quando estamos juntos, né, irmãos? A expressão do corpo, irmãos, é juntos. Não há expressão de um membro só. Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, porque nós vimos alguma coisa. Porque o Senhor abriu os nossos olhos, né? E nos mostrou. E, irmãos, é muito difícil quando a gente tem uma visão, a gente desistir dessa visão. Eu estava falando com o irmãozinho, desculpa que eu vou falar muito de mim hoje, irmãos, desculpa. Como eu comecei a reunir na presbiteriana, eu mudei para cá logo que também eu saí da presbiteriana. Comecei a ver alguma coisa da igreja, do ministério, né? Um irmão que tinha parentes perto de Sumaré, ia lá, levava literatura e a gente ficou, nós éramos 7 irmãos de 7 denominações diferentes. E começamos a reunir sem ninguém nunca ter falado nada para nós, né? Tá, aí eu vim para Divinópolis, chegando aqui, o local de reunião da presbiteriana era na rua principal, a Goiás, lá no centro. E a pressão da minha esposa e dos filhos era que voltássemos para a presbiteriana. Olha para vocês ver o que é ter uma visão, irmão. E eu louvo o Senhor por isso. Eu parava o carro em frente, abria a porta, não conseguia sair do carro. Não conseguia, irmãos. Sentia algo muito ruim, né? Dava uma volta no quarteirão, não, agora nós vamos. Chegava lá, a mesma coisa. Isso durante meses. Meses, irmãos. Aí eu chegava em casa, guardava o carro, eu tinha uma moto, pegava a moto e saía procurando. Eu sabia que aqui tinha igreja. Saía procurando, como chama aquela rua ali de lá da casa do seu pai? A rua Itamogi. Um dia eu estava descendo a rua Itamogi, vi uns irmãos cantando um hino numa garagem lá, né? Parei a moto e fiquei lá escutando. Irmãos, que alegria, que prazer que deu aquilo ali, né? Aí começamos a conversar e tal, os irmãos me passavam a literatura e eu comecei a reunir aqui, né? De fato eu comecei a reunir aqui, mas o que eu quero destacar, irmãos, se não fosse uma visão, eu teria voltado para a presbiteriana. Mas aleluia pela visão. Amém. Pela visão que o Senhor nos dá, né? Amém. Senhor Jesus. O Senhor fala mais. Testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Irmãos, nós não podemos ficar parados. O Senhor quer aparecer para nós todo dia, né? A todo momento. O Senhor tem alguma coisa para nós, tem uma visão a mais para nos dar, né? Segundo a visão, irmãos, como Paulo fala aqui no verso 19, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, não tem como ser desobediente a essa visão, né? Nós sabemos o tanto que essa visão é forte. Lógico, todos nós temos altos e baixos, né? Normal da condição humana. Mas se tem uma situação que eu me desespero, irmãos, é quando eu percebo
que eu estou nessa situação de baixa, né? E aí no serviço eu corro para o banheiro e vou orar, né? E oro, Senhor, eu não aceito essa situação. Irmãos, nós precisamos, né? Para que o Senhor continue a alargar a nossa visão. Para que a gente não pare, não fique estagnado, né? Nós precisamos de perseguir essa visão. Para que o Senhor tire todos os nossos véus, né? Que às vezes são muitos, né, irmãos? É interessante o versículo 4 do Salmo 46, falou que esse rio alegra a cidade de Deus. Nós sabemos o que é a cidade de Deus, né? E até um hino fala que é a igreja que é seu corpo, né? Então, irmãos, esse rio tem um fluir. É um só fluir. Não há dois fluir. Quando ele começou lá em Gênesis, né, ele repartiu em 4, né? Mas ele tinha que alcançar toda a terra. E o Senhor colocou o homem ali naquele jardim aonde estava esse fluir, onde estava esse rio, né? Olha para vocês verem, irmãos, quanto tempo o Senhor quer que o homem deixa esse fluir levá-lo, né? Entra nesse fluir, se entrega a esse fluir. E que maravilha esse fluir, né, irmãos? Mas, irmãos, eu queria ler um lugar também em Efésios 2. Só um versículo. Senhor Jesus. Verso 2, irmãos. Fala da nossa situação antes de crermos, né? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, o inimigo, ele tenta de toda maneira criar um fluir que imita o fluir do Senhor, né? Que imita esse rio que flui, né? Esse rio de água da vida. E há uma tendência muito grande no nosso ser natural, irmãos. Se nós não negarmos ao nosso natural, né? Colocando a nossa mente no espírito, o inimigo pode achar brecha, né? E a gente começa até a concordar com alguma coisa desse fluir paralelo, né? Irmãos, mas nós temos, como fala Hebreus 10, né? Um novo e vivo caminho. Amém. Hebreus 4,16, nós temos acesso ao trono da graça. Amém. Irmãos, o que fazer nessa hora? Senhor, vocês lembram da história de Davi? Está nessa semana também, né? Como que Davi orou desesperado. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Amém. Senhor, renova em mim o coração e me dá um espírito inabalável. Amém. Irmãos, nós precisamos disso. Amém. Nós precisamos de orar. Precisamos de abrir o nosso coração diante do Senhor. Amém. O inimigo não quer que nós permaneçamos nesse fluir. Ele faz de tudo, irmãos. Ele faz uma coisa que imita muito de perto a igreja. Mas não é o fluir do Senhor. Tem outra coisa fluindo ali, né? Senhor Jesus. Amém. Mas aleluia que o Senhor nos deu discernimento, né, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Aqui na letra B vamos ler o item 3, do algarismo 3. Atos 26, 18, revela a obra que devemos fazer hoje para o aumento e edificação do corpo de Cristo, na continuação do livro de Atos. Esse versículo desvenda o conteúdo, todo inclusivo, da nossa comissão divina. O que esse versículo fala, irmãos? Vamos ler? Atos 26, 18. Senhor Jesus.
Aliás, vamos ler do 16 ao 19. Todos nós, irmãos. Mas levanta-te. Amém, aleluia. Para quê, irmãos? Para lhes abrir os olhos. Olha a nossa comissão aí, irmãos. Para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Senhor Jesus, irmãos, é muito serviço, né? E é amplo o campo. A seara é enorme. O que necessita, irmãos, é que nós nos disponhamos. Os irmãos lembram que lá em Atos 1, quando o Senhor falou que nós seríamos testemunhas, no versículo 8, né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse testemunho chegou em nós, aqui nos confins da terra. Não é verdade? E quem não é alegre com isso aqui nessa sala, irmãos? Creio que não tem um que é triste com isso. Nós somos regozijantes com isso, não é verdade, irmão? Porque sabemos aonde estamos e para onde vamos. Senhor Jesus. Mas depois que o Senhor foi assunto aos céus, irmãos, os discípulos voltaram para onde eles moravam, e o que eles fizeram? Subiram para o aposento superior. Irmãos, nós sabemos que não é um grupo muito grande, mas quem vai mudar a era, quem vai trazer o Senhor de volta, é aqueles que estão no aposento superior, orando. 10 dias, orando por 10 dias. Esse precisa ser o nosso encargo e comissão, irmãos. Não é verdade? O Senhor realmente nos ajude a prosseguir. Amém. Irmãozinho? Amém? Aleluia. Quem vai virar a era serão aqueles que estão no aposento superior hoje. Amém. Realmente. Essa é a nossa função hoje. Temos uma consagração de tal maneira, né, que possamos ser aqueles que o Senhor precisa para mudar a era. Ainda no Evangelho número 3, nós temos aqui a letra D, que fala: nossa comissão é iluminar a todos, para que vejam qual é a economia do mistério. Isso está em Atos 3, versículo 9, que fala: iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual, ao longo das eras, esteve ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Está sendo colocado para nós hoje a incumbência celestial, incumbência divina, de fazer isso. Levar outras pessoas a ter os olhos abertos, a ver a economia de Deus, o que Deus planejou e estava no teu coração durante
todo o tempo do passado. Só que para isso é necessário que nós estejamos cheios, estejamos consagrados, sejamos esse povo, tenhamos essa consagração do aposento superior. É uma consagração bastante elevada, uma consagração não tão barata, uma consagração que nos custa muito, mas vale a pena. Ele continua dizendo, para fazê-los voltar das trevas para a luz. A luz é a presença de Deus. Qual a nossa tarefa? Primeiro, viver na presença de Deus. Nós não conseguiremos introduzir alguém na presença de Deus se nós não estivermos vivendo na presença de Deus. Então, isso já é um ganho para nós. Já é uma vantagem para nós, que nós precisamos entrar primeiro. E devemos introduzir outros. Uma vez que nós estamos na presença de Deus, não nos será difícil introduzir alguém ali. O difícil é nós permanecermos na presença de Deus. Isso é algo maravilhoso. O desfrute de Cristo como nossa porção, dada por Deus, é na luz. Ele nos dá Cristo na luz, ou seja, na presença dele. Fora da presença de Deus, não ganhamos Cristo. Se nós desenvolvermos um viver, onde vivemos na presença de Deus, nós temos Cristo como nossa porção. Que maravilha, né? Aí vamos avançar mais. Precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazê-los voltar-se da autoridade de Satanás para Deus. Assim como nós estávamos, as pessoas estão debaixo da autoridade de Satanás. E é necessário o evangelho do reino sendo pregado por nós para trazer as pessoas de debaixo da autoridade de Satanás para colocar debaixo do encabeçamento de Deus. Eu tive um contato uma vez com um missionário que na região ele era bem conhecido. E ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu falei, eu estou pregando o evangelho do reino. O que é isso? Eu falei, o evangelho do reino visa introduzir os filhos de Deus debaixo do encabeçamento celestial. Debaixo do encabeçamento da autoridade de Deus. Ele falou, eu nunca ouvi falar isso. E as pessoas não sabem disso. Mesmo que elas servem a Deus, isso não é só os que não são salvos, mas muitos filhos de Deus precisam ser ajudados para introduzir outros, para introduzi-los e introduzir outros debaixo do governo celestial. E mais embaixo aqui, não podemos passar tudo, mas vocês podem entrar em tudo, tá? Por causa do tempo, temos um limite, né? Então, aqui, número 4 aqui. Se estivermos sob um céu claro, com um trono acima dele, teremos autoridade genuína para levar outros a estar sobre a autoridade de Deus. O que é ter isso? Deixa eu pegar o 3 aqui, que acho que o 3 vai nos ajudar. Não vou ver cá em cima. Ter um trono acima de um céu claro é dar ao Senhor a preeminência em nós e a posição mais elevada e proeminente em nossa vida. Ó Senhor Jesus. Isso é necessário para nós. Às vezes, uma visão
nos abre os céus. Postura visão que for celestial, que abriu os céus para nós vemos o trono. Se nós tivermos uma visão, se eu tiver uma visão, e eu não ver o trono, e eu não tiver temor, eu não tiver limites, restrições, essa visão pode ser de outra origem. Porque sempre quando Deus abre os céus para nós vemos o trono. E alguém sentado. Essa é a autoridade de Deus. E aqui embaixo que nós lemos, precisamos ver, se tivermos sobre um céu claro e ver o trono acima dele, teremos autoridade, e essa autoridade é genuína, porque ali emana a autoridade. É do trono que emana a autoridade. De nós não sai autoridade alguma. Mas se você tem o trono, a autoridade te sustenta. E aí nós podemos avançar. Aqui no B também tem uma coisa que eu queria tocar nela. Nosso amor máximo pelo Senhor nos qualifica, aperfeiçoa e equipa a falar pelo Senhor com sua autoridade. Senhor Jesus, nosso amor pelo Senhor. Esse amor é ganho de Deus. Nós devemos pedir isso ao Senhor. Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Nós só pagamos um preço se nós amamos demais. Quanto mais nós amamos, maior é o preço que nós pagamos por aquilo. Se nós amarmos o Senhor de maneira extrema, se nós amarmos o Senhor ao máximo, esse tem que ser o nosso anelo. Amar o Senhor de tal maneira, porque assim nós pagamos o preço dessa consagração. Uma consagração muito elevada. Vamos avançar mais um pouco aqui. Eu vou pular um pouquinho aqui. Vou vir para o 4, por causa desse relógio que é atrás de mim. No versículo 4. Se quisermos estar na continuação do livro de Atos, precisamos continuar a viver na história divina com uma consagração do aposento superior. Agora estamos dentro dela. Estamos dentro dessa consagração. Letra A. À beira-mar, Pedro deixou seu trabalho para seguir o Senhor Jesus. Mas no aposento superior, ele deixou muito mais. Ele deixou tudo. Ele estava ali confinado e ele saiu daquele confinamento arriscando a própria vida. Não tinha mais medo, mais preocupação com sociedade, com polícia, com o sacerdote antigo, mas ele tinha um compromisso, porque foi constituído neles, nessa consagração, um encargo forte, e eles saíram para cumprir isso. Jesus é o Senhor. Vamos entrar mais nessa mensagem. Amém.